um tempo atrás, nos anos de 2007, 2008, 2007, 2008, você estava fazendo o que da vida, você lembra? 2007, 2008, 11 anos, 12 anos, difícil de lembrar talvez. Alguns vão lembrar aí de épocas da escola, né? Os mais velhos não. Mas em 2007, 2008, entre outras coisas que eu fazia, eu dava aula em alguns presídios do Rio de Janeiro. Eu já contei essas histórias, vou contar mais uma agora. Eu trabalhava no complexo penitenciário de Jericinó, que é chamado de Bangu. Chamado Bangu, que eu acho que as pessoas conhecem melhor. Aí eu trabalhei em alguns presídios, em um especificamente, cujo nome era Talavera Bruce, era um presídio feminino. E aí tem essas coisas, assim, eu era professor, então dava aula num presídio feminino, dava em presídios masculinos também, tinham professores que davam aula também em presídios masculinos e femininos, e a gente tinha uma rotina que a gente seguia toda quarta-feira. Um dia eu saindo desse presídio que tinha um portão azul, eu me recordo que a minha rotina foi interrompida, assim. O que aconteceu, cara? No momento que eu estava saindo do trabalho, né, eu tinha dado aula para aquelas mulheres ali presidiárias e estava saindo, eu me deparei com uma mulher na rua que parecia não saber para onde ia. Era uma senhora, e assim, talvez da idade da minha mãe. E aí eu me aproximei dela e conversei com ela, e a história foi a seguinte: ela tinha acabado de sair do presídio mesmo, ela era uma presidiária, e ela tinha ficado, se eu não me engano, presa por volta de 10 anos. Ninguém fica preso 10 anos por ser uma pessoa no passado muito tranquila, beleza? Então ela cumpriu ali um regime fechado de 10 anos, e aí ela tinha sido solta naquele momento ali, para que ela fosse para casa. Só que de modo geral acontece assim, existe um programa dentro do presídio que prepara a pessoa deveria existir, que prepara a pessoa para sair do presídio, para que ela seja ressocializada, ou seja, que ela volte para a sociedade, que não foi o que aconteceu com aquela senhora. E aí quando ela saiu, aconteceu também o seguinte: de modo geral, os funcionários do presídio, eles ligam para os parentes da pessoa, para que vá alguém lá buscar a pessoa, porque, poxa, você depois de 10 anos preso, quando você sai de dentro de um lugar, você não sabe nem para que lado você vai, na verdade, e você sai sem um tostão no bolso, né? E no caso dessa moça, dessa senhora, isso não aconteceu. Então, assim, parece que por uma brincadeira de mau gosto, ninguém ligou para a família daquela mulher, e ela saiu do presídio sem um tostão no bolso, sem saber para que lado ela ia, sem a família saber que ela tinha saído também. E aí eu conversei com ela, tal, aí ela falou que ela morava em Nova Iguaçu. E, cara, Bangu é muito quente, assim, não sei se você já foi a Bangu. Para você ter um referencial, se você for ao Alcântara, você vai ter uma noção, assim, mas parece que para os estudiosos de Bangu ainda é mais quente do que o Alcântara. Então, estava muito, muito quente naquele dia mesmo. E assim, eu também não tinha muito dinheiro, estava também, poxa, bastante duro ali naquele dia. Aí eu consegui, com um pouco que eu tinha, comprar uma garrafa d'água para dar para aquela mulher. Aí eu peguei um dinheiro, dei para ela, que seria, eu acho, o suficiente para ela chegar à casa dela. Ela não sabia nem onde era o ponto de ônibus, nem para onde ia. Aí eu mostrei para onde ela devia ir, que era para a Avenida Brasil, para que pudesse pegar uma condução que fosse, né, em direção a Nova Iguaçu. E a gente se despediu, e eu, cara, com o coração totalmente partido ali naquele dia. De algum modo, Deus me tocou, assim, naquele dia, para que eu reparasse naquela mulher. Em volta do presídio tem muita coisa, é um negócio muito louco, assim, tem um comércio muito grande em volta dos presídios, vende-se de tudo, porque as pessoas vão visitar os presidiários, aí elas compram coisas para visita. Tem gente que explora, por exemplo, você guardar uma bolsa, assim. Então, poxa, quando você entra no presídio, você não vai poder entrar com as suas coisas. De modo geral, é legal você já deixar do lado de fora. E tem gente que faz esse tipo de exploração. Eu
poderia não ter identificado aquela mulher, identifiquei, ajudei ela lá. Assim, eu sei que foi de modo simples, eu não tinha muito mais recurso. Na época eu não tinha como manter contato com ela, não tinha um WhatsApp, não tinha nada disso. Fiz o que eu achei que eu deveria fazer e tive compaixão daquela mulher. Era uma mulher assim totalmente desprezada, porque além de ser mulher presidiária, né, ela provavelmente era uma pessoa muito pobre. E a Bíblia vai encorajar a gente, e se você já puder abrindo o texto aí, por favor, que é Mateus capítulo 22, do verso 34 a 40, que a gente vai ler, a Bíblia vai encorajar a gente a amar o próximo, independentemente do histórico dessa pessoa, independentemente do passado dessa pessoa, independentemente do que eu julgo ser aquela pessoa ali, entende? Eu tenho que amar a pessoa que está do meu lado. E essa pessoa pode ser muitas vezes um estranho. Eu acho que, de certo modo, para amar, a gente tem que se aproximar. Não, é certo que tem que se aproximar. Pode ser um inimigo seu. A Bíblia diz que você tem que amar. Jesus diz que você tem que amar o seu inimigo. Isso é uma prova de que a gente vive o cristianismo de verdade. Quando eu disse que a gente tem que se aproximar, eu vou tentar mostrar uma outra ilustração assim para você entender. Parece que tem uma história que é assim, né? Um cara estava num trem e naquele vagão ali tinha 2 ou 3 crianças que eram filhas daquele cara e elas estavam assim tocando terror naquele vagão daquele trem, tipo assim, terrorizando. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu sei o que a criança é capaz de fazer. Meus filhos são capazes de todo tipo de atrocidade. E aí as crianças estavam tocando terror ali naquele vagão. E o cara completamente inerte, assim, o cara tipo, fazendo nada. Alguém resolveu se aproximar. Qual é a ideia que eu quero que você tenha? Poxa, quando a gente vê uma situação dessa, a gente pensa assim, pô, aquele cara é um irresponsável, ele tem que controlar os filhos. Eu sou pai, eu sei o quanto é difícil controlar os filhos hoje. Mas ele tinha que controlar os filhos dele, pô, atrapalhando a viagem dos outros, e aquilo ali obviamente está errado. Mas quando você se aproxima, você pode enxergar a situação de outro modo, né? Então, alguém se aproxima daquele homem e pergunta para ele assim, pô, cara, você não está vendo seus filhos aí tocando terror no trem e atrapalhando a viagem de todo mundo e você está aí inerte? Aí ele disse assim, poxa, é que hoje é um dia muito diferente para mim, eu estou vindo do enterro da minha mulher, então, eu estou totalmente sem condições de fazer qualquer coisa. Quando você se aproxima de alguém, você tem condições de ter compaixão daquela pessoa, você tem condições de amar aquela pessoa, e a Bíblia nos ordena de modo tão especial que a gente ame aquela pessoa como a gente se ama. Isso, poxa, é difícil demais. Olha só o que diz essa passagem de Mateus capítulo 22, versos 34 a 40. Todo mundo está comigo aí? De repente, se o colega aí do lado não tiver Bíblia, aplicativo, você ajuda aí essa pessoa, por favor. O texto diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui, cara, Jesus está resumindo toda a lei, tudo bem, nesses 2 mandamentos. Ou seja, poxa, se você não se lembrar de nada que Jesus falou até hoje na sua vida, se você se lembrar disso daqui, é o suficiente. Tudo bem? A lei está resumida, é isso que você precisa lembrar.
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Diante desse quadro que Jesus mostra para a gente tem duas opções. Tenta analisar essas opções e ver em qual opção você se encaixa. A gente tem a primeira opção, que é, cara, deixar a vida rolar no ritmo do quem ficou, ficou, quem foi, vai, vai. Beleza? Eu não consegui cantar, eu ainda não memorizei essa música. Apesar de tocar várias vezes, graças a Deus eu não memorizei. E você esquecer, cara, que não há tanto faz no reino de Deus. Não existe isso no reino de Deus, tudo bem? Quem ficou, ficou, quem foi, vai, vai. O tanto faz, assim, essa atitude blasé, que é uma atitude de inércia, de não fazer nada, isso não existe no reino de Deus, tudo bem? Sobretudo diante do primeiro e do segundo mandamento. Se você acha que a vida é assim, cara, acabou por aqui a palestra para você, é hora de você se levantar e partir. Aí quem foi, vai, vai. Literalmente. Já que, poxa, ninguém se levantou, graças a Deus, eu fiquei até com um pouco de medo de você se levantar. A gente tem a segunda opção, que eu acho que você vai se enquadrar nessa segunda opção. Poxa, que é seguir ativamente na direção de Jesus. Seguir ativamente na direção de Jesus, com atitude, tudo bem? Como alguém que vive pela fé e por isso guarda o primeiro e o segundo mandamento. Então assim, Jesus resume a lei, tudo bem? O coração de Deus em 2 mandamentos. Ou para a gente tanto faz, ou a gente vai tentar viver de acordo com isso que Jesus expõe para a gente. Como é que essa parada se dá? Se você olhasse aí no capítulo 11 de Hebreus, você tem condições de abrir esse capítulo 11 do livro de Hebreus? Um dos últimos aí do Novo Testamento. Você ia perceber que tem uma lista daqueles que são chamados heróis da fé. Poxa, se você analisar a vida dessas pessoas, essas pessoas buscaram viver o primeiro e o segundo mandamento. Elas conheciam o primeiro e o segundo mandamento e elas buscaram viver o primeiro e o segundo mandamento de modo tão impressionante que a própria Bíblia faz uma lista de caras assim, muito sinistros, muito maneiros, os caras que viveram pela fé literalmente e coloca esses caras aqui na lista. Até aí você entendeu? Mas se você olha para a lista de um modo assim, sincero, você vai reparar, cara, que essas pessoas aqui, elas eram pessoas comuns, tudo bem? E completamente imperfeitas como eu e você. Olha só, eu acho que vai ficar mais claro assim. Se a gente olha para Jesus, poxa, a gente vê uma distância enorme, tudo bem? É realmente difícil pra caramba eu olhar para Jesus e dizer assim, né? Poxa, como a gente cantou aqui, olha para Jesus, né? A gente olhar para Jesus e dizer que a gente vive algo próximo disso. Mas quando eu olho para essa lista que tem, Abraão, tem Isaac, Jacó, então assim, pessoas que mentiram, pessoas que traíram as pessoas que eram da própria família, como Jacó fez. Poxa, na lista, cara, tem uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. Ela já tem a desvantagem de, no mundo antigo, né, ser uma mulher e ainda era uma prostituta. Raabe, na minha opinião, é uma das maiores pessoas nessa lista. Sabe quando a gente faz um top 10 assim, e aí do top 10 a gente consegue dizer primeiro e segundo? Nem sempre a gente consegue. Tá ligado no que eu estou falando? Tipo assim, vou fazer um top 10 aqui da música, da literatura. Para mim, assim, Raabe está no top 3 mesmo. A vida de Raabe, cara, é impressionante. Ela é uma prostituta, ou seja, alguém que não tem temor a nada, tudo bem? Do nada, ela ouve falar de um povo, e ela acredita no Deus daquele povo, e ela vai contra todo o povo dela, tudo bem? Toda a história dela, toda a cultura dela e tudo mais,
para seguir aquele povo, cara. História impressionante. Raabe vai ter a honra, inclusive, de, se você abrisse, né, o início lá do Evangelho de Mateus, que a gente acabou de ler, mas o início do Evangelho, Raabe tem a honra de fazer parte da genealogia de Jesus. É bisavó de Davi, tudo bem? E faz parte da genealogia de Jesus. Aí você vê Davi, um cara como Davi, cara segundo o coração de Deus, foi alguém capaz de mentir, de adulterar, de provocar a morte de uma pessoa, ou seja, um assassino. Tudo bem? Um cara desse nível aí teve fé suficiente para Deus dizer, poxa, inspirado aqui, né, na Bíblia, na palavra desse cara que escreveu, na pena desse cara que escreveu, que Davi está nessa lista. E Moisés foi outro cara, poxa, que matou uma pessoa. Moisés também mentiu. Moisés também ficou com medo. Davi criou mal seus filhos. Eu fico tentando criar os meus filhos, é uma dificuldade. Olhe para a vida de Davi, cara, os filhos de Davi foram pilantras assim, gente muito ruim mesmo. Entende? Se a gente se compara com Jesus, poxa, realmente é complicado. Mas quando a gente olha para esses caras que são heróis da fé, a gente vê que essas pessoas foram imperfeitas, mas elas tiveram também algo que é impressionante. Elas acreditaram em Deus de um jeito, porque, pô, cara, você tem que ter fé pra caramba, para você ser um assassino e achar que depois Deus vai te usar para libertar um povo, para você falar com o faraó do Egito, tudo bem? Você ser um assassino e fazer uma oração e achar que em uma oração Deus vai te perdoar, no Salmo 51, e Deus perdoa Davi. Pô, tem que ter fé pra caramba. Tem que ter fé pra caramba para ser eu e você e estar aqui essa noite, achando que Deus está ouvindo o nosso louvor, tudo que a gente fala aqui, que a gente canta às vezes distraidamente, sem prestar atenção no que a gente está falando. Você não acha que é assim? Cara, se Deus não existisse, a vida desses caras seria completamente infeliz. E a nossa seria também. No entanto, a gente tem certeza que Deus é uma realidade. Então a nossa vida tem que ser como a vida dessas pessoas, uma vida de entrega. E a gente tem que desejar, o nosso referencial não é ser o melhor médico, o nosso referencial não é ser o melhor professor, o nosso referencial não é ser o melhor guitarrista. Eu sempre uso exemplo de guitarrista que eu sonhava em ser guitarrista. O nosso referencial é ser como esses caras aqui, que acreditaram de todo o coração e tentaram viver de acordo com aquilo que Deus expôs para a vida deles. Eu me lembro que na época que eu li esse livro aí do Francis Chan, eu tive... Cara, eu fiquei totalmente chocado, assim. Eu entrei em crise. Hoje Deus me relembrou, né, 2 capítulos do livro. Eu reli esses 2 capítulos, né, para que eu tivesse isso bem vivo na minha cabeça. E aí Deus me confrontou mais uma vez. Eu me lembrei que na época que eu li esse livro... Alguém está lendo o livro aí? Ou alguém já leu esse livro aí? Louco Amor, do Francis Chan. Alguém? Pô, aí tem muita gente que não está lendo. O que está acontecendo? Não, mas a maioria levantou a mão. E tem o tímido também, que eu vou considerar, porque eu sou desse tipo tímido também. A pessoa pergunta, eu não levanto a mão não. Cara, mas na época que eu li esse livro, eu me lembrei hoje que eu fiz 2 propósitos diante de Deus. O livro, pô, a gente viu ali, né, o vídeo, Francis Chan, falando o seguinte, uma opção de carro maneiro, ele dizendo assim, poxa, eu gosto de carro, eu gosto também. Eu gosto de carro, e esses carros são legais pra caramba, poxa, mas eu escolhi esse aqui. Aí eu escolhi um carro velho, até que o carro dele é maneiro, eu acho aquele carro maneiro. Até eu gostaria de ter aquele carro. É outra realidade, eu não sei. Mas eu lembro que quando eu li esse livro, eu, entrei em crise, assim. Aí eu comecei a avaliar minha vida pensando assim, cara, eu perdi muito tempo da minha vida fazendo uma opção de idiotice. Assim, quando eu falo comigo mesmo, eu falo de modo meio grosseiro às vezes, tudo bem? Então assim, cara, eu fiz muita idiotice, gastei meu tempo com nada.
poxa, como é que eu posso desfazer esse negócio? Eu já contei essa história, eu vou resumir. Aí, qual a conclusão que eu cheguei? Eu olhei na minha realidade da minha casa, eu vi um objeto lá, alguns objetos que eu colecionava, que eu nem vou dizer o que era, para não ser mais ridículo o exemplo do que já é. E aí, poxa, eu vi o quanto de tempo que eu gastei naquele negócio, um negócio que eu colecionava. E aí eu pensei assim, poxa Deus, eu gastei tanto tempo com essa besteira, eu não posso mais voltar atrás no tempo, não tem como voltar atrás. Mas, poxa, eu quero te dedicar de alguma forma esse negócio que eu fiz. Então eu peguei aqueles objetos, aí disse assim para mim mesmo, em oração, falando com Deus. Poxa Deus, eu vou dedicar essa parada para você, eu vou vender. Aquilo ali tinha um valor para pessoas tão idiotas quanto eu, e para mim tinha também. Não era assim, molezinha não, beleza? Era tipo assim, pô, eu gosto muito disso. Mas vou pegar, Deus, e vou vender, e vou, poxa, dedicar esse dinheiro a você. Cara, o maneiro da parada foi o seguinte, que nessa época da leitura e do propósito, no dia seguinte, um amigo meu entrou em contato comigo, sem eu ter falado nada para ninguém, eu ainda não tinha posto em prática o propósito. E ele já falou assim para mim, olha, eu ofereço R$ 500 num objeto desse aí, e ofereço mais tanto tal. Sei que no final, assim, eu vou falar só o valor, mas talvez eu não precisasse falar. Mas eu consegui R$ 2.000 naquela parada. Olha a inutilidade. Um negócio que vale R$ 2.000. E aí eu resolvi colocar aquilo diante de Deus e coloquei. E aí eu me recordei, cara, que eu fiz um segundo propósito que eu não cumpri. E digo isso para minha vergonha diante de vocês. E espero que eu coloque em prática, então, nessa segunda leitura, pelo menos. Se na primeira eu coloquei o primeiro propósito, na segunda eu vou tentar colocar esse segundo propósito diante de Deus. Se você olhasse para o Evangelho de Mateus no capítulo 25, você vai ver que Jesus vai fazer uma imagem que vai complicar mais ainda essa história de amar o próximo como a nós mesmos. Jesus ele vai colocar um novo elemento nessa relação. Aí ele vai dizer assim, olha, no meio daqueles que você pode considerar como seu próximo, existem aqueles que Jesus chama de pequeninos. São pessoas que são frágeis, tudo bem? São pequeninos dele, pessoas necessitadas. E aí ele vai pintar um quadro para a gente que é o seguinte, ele vai dizer assim, olha, no último dia, no dia que a gente se encontrar, tudo bem? Ou seja, a partir do momento que você morrer, você vai se encontrar com Deus. No último dia, quando a gente se encontrar, eu vou perguntar para vocês assim, poxa, tive fome, você não me deu de comer, tive sede, não me deu de beber, tive frio, você não me vestiu, eu estive preso, você não me visitou, eu estive doente, você não cuidou de mim. E alguns vão dizer assim para mim, poxa, que isso? Onde é que eu te vi, Jesus? Onde é que você estava? Claro que não. E aí Jesus vai dizer, olha, todas as vezes que vocês não fizeram isso com alguns dos meus pequeninos, vocês não fizeram a mim. Jesus coloca um novo elemento nessa relação. E ele faz a imagem ao contrário também. Poxa, e eu vou dizer para alguns assim, olha, lembra, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive frio, você me vestiu, eu estive preso, você me visitou, eu estive doente, você cuidou de mim. E eles vão dizer, quando, Jesus? Que isso? A gente fez isso? Sim, todas as vezes que vocês fizeram com uns dos meus pequeninos. Cara, se a gente visse Jesus com frio ou com fome, se o menino da esquina fosse Jesus, se a pessoa doente, que eu sei que está doente, fosse Jesus, se Jesus estivesse preso, você não ia querer fazer alguma coisa por ele? Jesus diz mais, Jesus diz assim, olha, aqueles que cumprem os meus mandamentos são meu irmão, minha mãe e meu pai. Beleza?
Cara, Jesus diz que a gente é parente dele quando a gente cumpre esses mandamentos. E quando a gente cuida dessas pessoas, a gente cuida dele. Quando eu li pela primeira vez o livro, eu tinha duas possibilidades diante de mim: ou entrar em crise, ou entrar no módulo racionalização. Eu sempre faço isso. O módulo da crise é sempre o mais complicado, é o mais duro. E aí eu, num primeiro momento, preferi entrar no módulo da racionalização. O que é racionalização? Inventar desculpa, terceirizar a culpa, inventar contextos diferentes, tentar trazer uma justificativa para eu não viver aquilo que o Evangelho está falando para eu viver. É muito mais fácil fazer isso. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, o Chan dá um exemplo lá no livro, que ele, sei lá, que as pessoas moram nos Estados Unidos numa casa de 200 metros quadrados. E na época eu morava, poxa, num apartamento no quarto andar, com 36 metros quadrados. Entendeu? Pô, isso aí é coisa de americano. Aí ele diz que ele vendeu a casa dele e ele comprou uma casa menor, e ele foi criticado pela galera da igreja, porque ele falou assim, ó, vou vender minha casa, vou comprar uma casa menor, vou pegar esse dinheiro que vai sobrar e vou dar para os pobres. E ele fala que assim, os cristãos foram os primeiros a recriminar ele, entendeu? Então, isso rola também. Você é crente, está aqui, saiba que vai ter uma galera aqui que vai te recriminar também, a partir do momento que você resolver viver esse louco amor de Deus. E aí, cara, ele diz que o pessoal criticou tudo mais, e ele faz isso. Aí eu fico pensando assim, poxa, sei lá, ele vivia numa casa de 200 metros, pô, passou a viver numa de 100, eu vivo numa de 36. Pô, aquele Subaru 96 ali, achei maneiro. Eu gosto de carro assim, também meio antigo, achei uma onda. Quando eu entro nesse módulo da racionalização, cara, eu impeço que Deus haja no meu coração. Eu espero que você não faça isso ao ler o livro, muito menos lendo o Evangelho de Jesus, tudo bem? O que eu tenho que entender, cara, é que ele está no contexto dele e eu estou no meu. E no meu contexto é o seguinte: tem muita gente que queria viver num apartamento de 36 metros quadrados, no quarto andar, sem elevador, que eu morava. Hoje eu moro numa casa, sei lá, que deve ter 45 metros quadrados. Nunca medi. Tem muita gente querendo viver onde eu vivo. Tem muita gente, no meu contexto, que gostaria de poder ir ao Guanabara com o meu avô, comprar uma lata de leite ninho para o meu filho e minha filha tomarem, tudo bem? E eu compro Danoninho, eu escolho a marca e levo para minha casa, cara. Quantas vezes eu fui ao mercado comprar as coisas sem nem olhar o preço? Botava assim, tipo assim, sem olhar. Eu sabia que eu ia ter dinheiro no final para pagar. No contexto dele, ele teve a coragem de se desfazer de um bem, pegar uma parte e dar aos pobres. Qual coragem eu tive? Consegue entender? Olha para o contexto do jovem rico. Outra passagem que a Bíblia tenta usar para ilustrar essa parada para a gente. Quando a gente ouve a passagem do jovem rico ser apresentada para a gente chega à conclusão, de modo generalizado, e isso tranquiliza o nosso coração, que é a seguinte: você lembra da passagem do jovem rico? Um cara chega para Jesus, fala assim, Senhor, poxa, quero entrar no reino de Deus. O que eu posso fazer? Aí Jesus fala para ele assim, olha, segue os mandamentos. Aí Jesus começa a elencar alguns mandamentos para aquele cara. Ele não começa falando, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não começa por esse mandamento, que seria o principal. Começa por outros mandamentos. E o cara fala assim, poxa, mas isso tudo eu faço. Aí Jesus diz, ó, você quer ser perfeito? Vai, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, depois vem e me segue. Mas tem que seguir, não é só dar aos pobres. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue.
Aí o cara se entristece, porque era muito rico, abaixa a cabeça e sai. Nesse contexto, a Bíblia vai dizer para a gente que é nesse contexto que Jesus vai dizer que nada é impossível para Deus, e Ele está falando de salvação. Até aí você está lembrado? Eu gostaria de te informar que, de certo modo, a passagem do jovem rico se aplica à sua vida e à minha. Primeiro, a gente tem que se perguntar assim, poxa, se eu fosse o jovem rico, o que eu faria? Eu teria disposição de pegar mesmo tudo que eu tenho, vender, dar aos pobres e seguir a Jesus? Quando a gente se consola sabendo que Jesus não cobra isso de todo mundo, de certo modo, Jesus cobra isso de todo mundo. Porque olha só, para pensar. Se a sua vida foi comprada por um alto preço, é o que diz o Evangelho, e a gente acredita nessa parada, não é? Se a sua vida foi comprada por um alto preço, que é o preço da vida de Jesus na cruz, a sua vida não pertence mais a você. Concorda comigo até aqui? Ó, minha vida foi comprada. Se foi comprada, meu amigo, não é mais sua. Ela tem um dono. Tudo bem? Então, tudo que há na sua vida, todo recurso, todo dinheiro, todo tempo, toda habilidade, todo sonho, todo propósito, todo desejo, todo empenho, toda força, todo coração, toda alma, todo entendimento, tudo, não pertence mais a você, pertence a Ele. Ele é dono de tudo. Do tênis que você está calçando hoje, da blusa que você está vestindo hoje, dessa cadeira que está aqui. Ele é dono de tudo. O que é seu daqui para frente? O que é meu daqui para frente? Vou tentar facilitar a sua vida, eu acho. Talvez não. Uma citação do livro. O Martin Luther King, ele vai dizer uma frase que eu achei muito maneira, eu demorei a entender, mas achei a frase bem maneira depois que eu entendi. A frase diz assim, ó, do Luther King: há 2 dias no meu calendário, este e aquele. Ou seja, tradução, hoje é o este, tudo bem? 2 dias só, hoje é um desses dias, e aquele é o último dia. É o dia que Jesus vai te chamar e vai fazer essas perguntas aqui, diante de uma grande assembleia, de todas as pessoas que devem comparecer diante do trono desse Deus Altíssimo. Você já parou para pensar algum dia na sua vida que vai chegar esse momento real em que, num instante, você e eu, a gente vai comparecer diante do trono desse Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que é eterno, que tem uma sabedoria maior do que todas as sabedorias, que é infinito, diante do Deus vivo, do Deus santo, totalmente santo. Você consegue entender que esse dia vai acontecer? Que um dia a gente vai estar frente a frente com Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas? Você consegue compreender que esse dia vai acontecer? Tem um cara chamado Erlo Stegen, que participa de um avivamento na África do Sul, que ele vai dizer o seguinte, cara, na África ele viu poderes se levantarem, os caras faziam voodoo, então assim, poderes demoníacos que aconteciam naquelas regiões, ele via o poder mesmo do demônio na frente dele, tudo bem? Tem relatos dessa galera fazendo voodoo, sei lá o que, na África, que os caras saem do chão assim, tipo voando, tudo bem? Ele diz assim, cara, quando eu vi o poder daquele gigante diante de mim, que eram os demônios, eu fiquei aterrorizado. Imagine se o maior dos gigantes, que é o Deus Todo-Poderoso,
diante de quem aqueles demônios temem e tremem, se colocar diante de você. Imagine se o Deus Todo-Poderoso se coloca diante de mim. Pô, cara, se a gente tiver uma visão dessa na nossa vida, você acha que a perspectiva dessas coisas que são tão pequenas e que fazem parte do nosso cotidiano e que dominam a nossa vida completamente, isso tudo não se torna totalmente assim, banal, superficial e corriqueiro e passageiro e besteira? Pessoas obcecadas pelo Evangelho são vistas como doadoras e não recebedoras. São pessoas que pensam no céu o tempo todo. Quando você passar por essa pessoa que é um necessitado, você vai olhar para o céu, tudo bem? E você vai pensar no céu o tempo inteiro. Cara, esse pensamento do céu toma conta do seu coração? Você pensar assim, pô, que um dia você vai se apresentar diante de Deus e que isso pode ser maravilhoso demais, mas isso é chocante também. E que o que a gente faz aqui tem um reflexo na eternidade. Todas as vezes que eu e minha esposa a gente leva uma desvantagem, e pô, como cristão, cara, você vai levar desvantagem toda hora. No meu coração eu tenho a certeza, daquela passagem ali que o Chan mencionou, 100 vezes mais, eu digo para minha esposa, cara, tá tranquilo, no céu a gente vai receber 100 vezes mais. Mas com toda certeza, eu sei disso com toda certeza. No céu, a gente vai receber 100 vezes mais. A gente tem que estar aqui olhando para os lados, mas olhando para o céu o tempo inteiro. No meio desses prédios, talvez a gente tenha perdido esse olhar para o céu, cara. Olha para o céu. Como é que você vai ser recebido? Deus não quer a sobra do nosso tempo, nem do nosso dinheiro. Deus não quer um mero cumprimento de uma regra que a gente vinha aqui para cumprir alguma coisa que a gente estabeleceu como regra. Deus quer todo o nosso coração, cara, todo o nosso coração. É só isso que Ele quer, é todo o nosso coração. Ele quer estar acima de tudo na nossa vida. Ele quer que a gente olhe para o lado e que a gente veja Jesus nas pessoas e que a gente faça por elas o que a gente faria por Jesus, que a gente ame essas pessoas como a gente se ama. Quando a gente está com fome, a gente não quer comer? Quando a gente está com sede, a gente não quer beber água, pelo menos? Cara, para casa, o que a gente vai levar? 4 perguntas. Gostaria que você anotasse, pode ser? Por favor. A gente vai anotar 4 perguntas para a gente meditar aí, até esse último encontro dessa série que vai ser semana que vem. Primeira pergunta. O que você tem feito que demonstre o seu amor pelos necessitados? O que você tem feito que demonstre o seu amor pelos necessitados? Segunda pergunta. O que você tem feito que demonstre misericórdia pelos seus inimigos? O que você tem feito que demonstre misericórdia pelos seus inimigos? Uma explicação aqui. Quem seriam os nossos inimigos? Aquelas pessoas que traem a gente, aquelas pessoas que humilham a gente, aquelas pessoas que ofendem a gente, que perseguem a gente, tudo bem? Que magoam a gente. Às vezes é alguém dentro da nossa casa. Terceira questão. O que na sua vida serve como prova de que você vive pela fé? O que na sua vida serve como prova
de que você vive pela fé? O Chan vai dizer, no capítulo 7, o seguinte, que ele participou uma vez de uma aula num seminário, e aí o professor perguntou para ele assim, cara, para todos os alunos, né? O que na sua vida mostra, é prova de que você vive pela fé? O que tem de arriscado na sua vida? O que tem de inseguro na sua vida? O que depende de fé? Diante de uma vida que às vezes a gente tem, buscando sempre a segurança, sempre o conforto, sempre estar livre de todos os problemas e todos os males. O que a sua vida mostra que você vive pela fé? Em que a nossa vida, cara, é diferente da vida de todas as outras pessoas? Você acha que só por ser bonzinho alguém vai acreditar em Jesus? Que, pô, eu sou bonzinho. Eu estou velho de saber que não. Ser bonzinho e educado. Tem gente boazinha, educada também, que não acredita em Jesus, ateu, ou segue qualquer religião. Talvez até mais educado que você, que eu. O propósito da nossa vida, o desejo do nosso coração, cara, tem que ser completamente diferente dessa galera. Se arrisque, cara, a viver pela fé. Dá um passo de fé. Um passo de fé, um passo. Eu acho que um dos problemas que a gente tem é esse, por exemplo, a gente olha para a vida de Abraão e a gente pensa assim, pô, Abraão foi um cara sinistro, ele conseguiu subir aquele monte todo para sacrificar o filho dele, e aí ele levantar um punhal assim para enfiar na garganta do filho. O nome do filho dele é Isaac, meu filho é Isaac, cara, eu não consigo nem imaginar essa cena. A gente já pensa pelo último passo. Quantos passos Abraão não teve que dar de fé? Sair primeiro lá da terra dele, ouvir uma voz de Deus, saiu, depois começou a mentir. Aí Deus falou, pô, cara, não precisa mentir. Eu não estou te protegendo. E aí depois o sobrinho dele vai ser sequestrado. Ele vai ser corajoso agora, ele vai atrás do sobrinho. Ele intercede por um povo. E aí lá no final, Deus manda ele subir um monte. Para subir um monte, ele deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Ele acordou cedo. É um passo, cara, é um passo. Antes do último, vem o primeiro. Tudo bem? É um passo. Quarta e última questão para a gente levar para casa. Como o seu investimento de tempo e dinheiro, tem demonstrado que tudo na sua vida pertence a Deus. Como o seu investimento de tempo e dinheiro tem demonstrado que tudo na sua vida pertence a Deus. Cara, eu não sei por que Deus me escolheu para pregar logo essa passagem. Me sinto completamente despreparado. Vamos orar? Senhor, muda o nosso coração, o nosso egoísmo, e a nossa insegurança e nosso medo. Senhor é o Deus que consegue transformar as coisas ruins em coisas boas, que convergem para o teu propósito e para a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa pelo menos querer, Senhor. Ainda que isso seja distante da gente, Pai. Que a gente possa pelo menos querer viver pela fé.
Pai, por mim mesmo, eu sei que eu estou completamente distante disso, Senhor. Tem misericórdia de mim e tem misericórdia daqueles que pedem pela Tua misericórdia. A gente confia na Tua bondade, Pai, no Teu auxílio, no Teu socorro e no Teu perdão. E a gente crê nisso por conta da cruz do Calvário pelo Teu Filho Jesus. Em nome dEle, a gente quer viver diferente, entregar nossa vida a Ti. Em nome de Jesus, amém.